Olá, pessoal. Bom dia, tá? Turmas do primeiro ano. Eu vou passar para vocês a correção do gabarito da primeira atividade nossa que está na Autorreguladas, que eu passei quarta-feira e a gente vai corrigir hoje, segunda-feira, certo? Foi sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Ah, professora, já passo as atividades. Sim, nós já fizemos essa atividade. Só que nós estamos fazendo o quê? Não é uma revisão? Eu já, sinceramente, que eu já queria estar pensando nas minhas férias, já queria estar. Não, mas nós estamos estudando de um modo diferente, tem pessoas que ainda não fez nada, então é a oportunidade para que todos façam uma revisão bem feita, porque isso aqui é para a vida, né? Falar um pouquinho da carta de Pero Vaz de Caminha para a vida. Ele chegou nas caravelas de Cabral em 1500 e ele começou a escrever essa carta para quem? Para o rei Dom Emanuel, que era o rei na época, era o rei de Portugal. E a gente vai observando nas cartas de Pero Vaz de Caminha, vocês podem conseguir na internet, tem 15 páginas. Nós temos no nosso material um trecho da carta. E nesse pedacinho a gente vai observar, eu coloquei só para a gente olhar assim, que a gente comentou em aula já. Ele analisa muito esse de olho no ouro que eles ficaram, esse recurso que, né, no Brasil tinha e não era explorado. O segundo momento, eles observam a nudez dos índios, as índias. Para eles, aquilo ali era, para os índios, era uma pura inocência, não tinha pecado e uma coisa que eles, para eles, era bem, né, com muitas roupas que eles usavam e tudo mais. E o terceiro ponto são as riquezas naturais que tinham, né, na nossa terra, tinham, não tem na nossa terra, que são os verdes, as matas, né, os rios que possuem aqui, e isso assim foi bem anotado, bem relatado, para que chegasse lá Dom Emanuel e falasse, ó, aquela terra lá é uma terra maravilhosa, bora para lá, certo? Então, nós passando as nossas, tá vendo aqui? O material de vocês, a carta que tá aí, um trechinho da carta, com certeza vocês já fizeram a leitura, já até fizeram a atividade. Nós vamos fazer, eu coloquei assim, eu vou mandar a foto depois para vocês. E eu vou estar assim, lendo com vocês a questão, só para comentar, para a gente não ficar assim, só postando o gabarito, certo? Olha só, descrever é expor detalhadamente as características de um lugar, de um objeto, não importa. Sabendo disso, retire do texto passagens nos quais o escrivão do rei descreve os habitantes desse novo mundo. Como que ele descreveu? Nós acabamos de comentar. E eu coloquei ali para vocês, ó. A feição deles era A feição deles era de seres pardos, um tanto avermelhados e bons rostos e de bons narizes bem feitos. Andavam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas ou de mostrar sua cara. Então, essa parte da nudez é bem anotada por eles e vocês podem complementar aqui, ó, falando nesse trechinho aqui, eu marquei aqui para vocês, ó. Parece-me, gente, de tal inocência que nós entendêssemos a sua falta e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não tendem crença alguma, segundo as aparências. Para eles, os índios não tinham nem crença, porque andavam nus. Então, o primeiro modo que eles escreveram foi esse pedaço. Segunda questão que eu coloquei, que foram 4 questões só. Segundo, pela descrição feita por Caminha, qual seria a visão do colonizador em relação aos povos indígenas? Qual seria? Caminha se refere aos índios como se fossem tábuas rasas, nas quais se poderia facilmente imprimir a cultura do colonizador. Quer dizer, eles observavam o quê? Que para os colonizadores, os índios não tinham o quê? Não tinham cultura nenhuma.
certo? O outro trecho, a questão de número 3, deu um trechinho, tá? Um trechinho da carta e falou assim: no trecho que a minha interpreta, os acenos pelos índios, relacionando-os à possível existência dos metais ou pedras preciosas. O que esse destaque revela sobre as intenções do homem europeu com a descoberta das novas terras? Qual foi nossa resposta comentada aqui? Os portugueses eles tinham duas preocupações, né? Comentamos também. A conquista material e, né, resultante de quê? Das políticas, das grandes navegações, vamos alcançar logo. E a conquista espiritual. Eles tinham que essa visão do que o índio poderia ser o quê? Catequizado, advindo das expansões da fé cristã. A utilização do ouro e prata por aquela sociedade, quer dizer, os portugueses, não torna o índio materialista. Apenas ele ficou o quê? Encantado de ver aqueles adornos nos pescoços das pessoas que estavam chegando nas caravelas. Certo? Questão número 4, fechando, finalizando. A questão 4 deu um trechinho. Em sua opinião, o que provavelmente o índio estava tentando dizer a esses viajantes? Nossa resposta: os nativos brasileiros da época não utilizavam adornos nem utensílios de metais preciosos. É possível imaginar que eles não exploravam esses recursos. O índio, na passagem acima, ele estava apenas interessado nos objetos do capitão, que lhe pareciam o quê? Diferentes. Talvez estivesse propondo o quê? Uma troca. Certo, pessoal? Então foram essas 4 perguntas que nós fizemos a nossa interpretação da nossa primeira atividade das autorreguladas, certo? Vamos passar para a próxima para a gente ir revisando e assim surgindo as dúvidas, podem enviar no Zap, na plataforma, tá ok? Grande abraço, eu estarei enviando as fotos também. Beijos!